E cuidar do pasto é uma tarefa fundamental dentro de uma fazenda de pecuária. Sem dúvida alguma, quando falamos no manejo de áreas de pastagem, um dos maiores drenos da produtividade está no surgimento das plantas daninhas, né? Um assunto que chega a arrepiar o cabelo do braço do pecuarista brasileiro, né? Quando a gente fala nesse assunto. Elas estão sempre competindo, né? Com o capim por água, luz, nutrientes, e é muito importante montar um bom planejamento forrageiro na fazenda, principalmente agora, nesse início de safra, início de período seco do ano, para uma boa colheita de capim nas águas e um bom manejo funcionando certinho na fazenda, né? Para responder a dúvidas e falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio a engenheira agrônoma Isadora Pereira, ela que tem mestrado em fitopatologia e atua como pesquisadora no desenvolvimento de produtos e mercado da empresa BASF. E gentilmente está aqui conosco nessa manhã de quarta-feira ao vivo para todo o Brasil. Um prazer recebê-la aqui, Isadora. Eu que agradeço pelo convite em nome da BASF. Pois é, a gente poder conversar sobre esse tema que é tão importante, que é tão desafiador, né? A gente fala sobre inúmeras questões tecnológicas, mas a gente acaba sempre voltando ao pasto porque é algo que a gente ainda peca, ainda precisa cuidar com carinho, né? Certo, Marco. Eu acompanhei muitos casos no Mato Grosso do Sul nessa última semana de pecuaristas que estavam com pasto extremamente seco, né? Então, durante esse período, o que acontece? A gente tem uma redução na produção de massa seca dessa forragem, tanto na quantidade que é produzida quanto na qualidade, porque por causa da limitação de água e luz, a forrageira acaba desenvolvendo menor teor de proteína, de energia e aumenta a quantidade de fibra de baixa digestão para o bovino. Então, por isso que é essencial que o pecuarista faça esse planejamento para não ter impacto tanto na produção do rebanho quanto na predisposição a doenças. Verdade, a gente falou com o Mato Grosso agora há pouco, viu que está secando já. O Mato Grosso do Sul também seco, né? Embora o Mato Grosso do Sul até choveu um pouquinho mais, o período chuvoso se estendeu um pouquinho mais, mas não tem jeito, ela chega e ela mexe no jogo, não tem jeito. A Isadora mandou algumas telas para a gente, só para a gente entender o tamanho dessa problemática, uma delas inclusive já está aqui no ar, que é justamente o que acontece nesse período, né, Isadora? Perfeito. Nesse período, então, a gente acaba tendo essa baixa de disponibilidade de alimento para o animal em decorrência de todos esses fatores ambientais que prejudicam o desenvolvimento da nossa forrageira. Então, por isso que é importante que o pecuarista faça esse planejamento para a nutrição alimentar durante esse período. E seca todo ano, pessoal. Então, isso aí tem que estar no calendário, esse planejamento forrageiro, né? Ele tem que estar no calendário de todo mundo, já com bastante antecedência, para estar se antecipando a esse desafio. Tem ano que seca mais, tem ano que seca menos, mas em linhas gerais o desafio é o mesmo. E aí nós vamos para as alternativas, né? A silagem seria uma alternativa para minimizar essa queda de produtividade do pasto? Sim, a silagem é uma excelente alternativa para esse período de seca. Então, é um processo de conservação do alimento que consiste na fermentação do material. É um processo que, às vezes, muitos pecuaristas questionam, né? Mas pode levar a muita perda, como que a gente consegue minimizar isso? Então, aqui na tela, eu trouxe exemplos que a Embrapa cita, de perdas potenciais que podem acontecer ao longo do processo de silagem, só para ilustrar que essas perdas elas são completamente minimizáveis, né? Então, se o pecuarista fizer o planejamento de produzir um milho para silagem durante o período de maior precipitação e ele fizer a colheita desse material no momento adequado, com teor de umidade adequado, isso vai facilitar a fermentação e com isso ele consegue minimizar muito essas perdas e ter um alimento de qualidade no final para fornecer para o seu rebanho. Isso é muito importante porque muita gente que não fazia silagem está fazendo, e aí é importante calibrar essa operação, igual você está falando. A gente está vendo na tela aí, por exemplo, o percentual de perda, né, de acordo com a etapa de produção da silagem, uma perda que em linhas gerais pode variar entre 14% e até superior a 60% de perda. Nós até temos, Isadora, aqui na programação do Giro do Boi, uma série especial só sobre silagem, no sentido de poder mergulhar realmente no processo de produção, identificar os principais erros e poder estar ajudando o pecuarista a corrigi-los, né, para que o resultado seja melhor. Então isso é muito importante porque às vezes você está criando uma alternativa, fazendo um investimento para minimizar essa problemática do alimento na seca, mas está perdendo, está tendo prejuízo na produção por calibragens muitas vezes
de detalhes pequenos e que podem fazer toda a diferença na produção, né? Sim, exato. Essas perdas são completamente minimizáveis, né? Se o passo a passo for seguido corretamente, se o pecuarista também quiser adotar o uso de inoculantes para facilitar esse processo de fermentação e também manter o silo, essa ensilagem mais estável depois de aberta, ele também pode fazer uso dessas tecnologias. E aquela história, pessoal, ninguém é obrigado a saber tudo, mas nós podemos conhecer alguém, solicitar a visita de alguém que conheça para poder trazer o know-how para dentro da fazenda. Então, sempre é bom estar sendo acompanhado por um técnico. Eu queria agradecer aqui algumas mensagens que estão chegando para a gente. O Elias Mendes Leal Filho, né? Bom dia para a gente. Tem uma pergunta para você, vou te fazer daqui a pouquinho. O Carlos André, lá de Uberlândia, participando com a gente. O Pedro Igor, de Porteiras, no Ceará, participando com a gente. O William Ferreira, de Portugal, nos acompanhando. Zé Camilo, de Salvador, na Bahia, né? Todos acompanhando a gente. O Antônio Luiz, do Paraguai, acompanhando a gente. Então, uma audiência muito bacana. E por esse tema, que eu acho que é um tema muito importante. E aí a gente vai para uma outra questão, que é um desafio muito grande, talvez um dos maiores desafios dentro da questão de manejo de pastagem, que são as plantas daninhas, que muita gente despreza, né? Muita gente não dá a devida atenção, ou às vezes olha lá, a infestação é pouca, vamos deixar para o ano que vem, e não sabe que está comprometendo bastante a capacidade dessa pastagem, né? Com certeza. Com certeza. Então, é super importante fazer o momento dessa planta daninha no momento correto, no estágio correto, com o uso de produtos ou de tecnologias corretas. E aí, vamos lá. Nesse período seco do ano, o que é recomendável a gente estar fazendo já no início de safra, né, começando em julho aí? Como é que o pecuarista pode estabelecer um bom planejamento e quais ações ele deve fazer agora? Agora, nesse período de seca, então, o que é recomendado é que o pecuarista não faça nenhum tipo de controle de herbicida do tipo foliar, porque nesse período o que acontece? As plantas daninhas, como uma forma de reter umidade dentro de si e evitar que essa água que ela possui seja perdida para o ambiente que está extremamente seco, ela, de certa forma, se fecha. Então, ela perde folhas, as folhas senescem, a cutícula, a camada de cera que recobre a folha se torna mais espessa. Então, é uma planta que não está apta a absorver o herbicida que o pecuarista vem aplicar sobre ela. Então, foliar não? Foliar não. É mais aquelas aplicações localizadas, né? Isso. Caso o pecuarista tenha interesse de controlar plantas daninhas do tipo lenhosa, o que ele poderia fazer? Ele tem duas estratégias. Ele pode fazer a aplicação no toco, então seria cortando a planta rente ao solo, né, e fazendo a aplicação em sequência, ou se essa planta daninha lenhosa ela tiver vários ramos, ele pode fazer a aplicação basal, que seria circundar a aplicação ao redor de todos esses ramos, no terço inferior da planta e próximo à base dela. Então aqui eu trouxe só para ilustrar. Sim. Pode colocar na tela para a gente olhar mais uma tela que a Isadora preparou para a gente, em relação ao período seco do ano e a esse controle das plantas daninhas. Essa questão do diagnóstico é importante, né? Fazer um bom diagnóstico, inclusive nesse momento de seca. Sim, com certeza. Porque nesse período de seca, o pecuarista consegue entender qual que é a espécie daninha presente na minha área, qual que é o grau de dificuldade de controle que ela apresenta, qual que é o nível de infestação que eu tenho para definir se ele vai precisar entrar com um controle apenas localizado ou em área total. Ele vai conseguir entender qual que é o estágio de desenvolvimento dessa planta daninha e entender, junto com técnicos, qual que seria o herbicida mais seletivo para esse controle ou se seria uma outra técnica de controle que ele poderia utilizar. Então, com isso, com esse planejamento já no período de seca, ele consegue tomar uma tomada de decisão muito mais assertiva para quando o momento correto de aplicação chegar. Um erro muito clássico que o pecuarista comete muito e que compromete bastante aí a produtividade da pastagem dele é a questão do superpastejo. Isso pode atrapalhar bastante também ou não? Sim, com certeza. Porque quando existe esse superpastejo, o que acontece? O gado extrai dali o máximo de área foliar que está presente na pastagem, essa forrageira fica com uma altura reduzida, ela perfilha menos e com isso espaços começam a se abrir entre as plantas de forrageira na área e esse espaço se torna uma vantagem super competitiva para as plantas daninhas para que elas se desenvolvam ali nesses espaços abertos.
e somando a isso, né, o desenvolvimento das plantas daninhas, a condição do solo, isso pode impactar na degradação da área e levando ao pecuarista a ter que fazer um investimento muito grande para fazer essa recuperação no futuro. É a velha história de muito gado para pouca fazenda, né? Temos Sim. que tomar muito cuidado com isso nesse período, a gente fala diariamente disso aqui na programação do Giro. Essa tela é importante porque mostra a diferença, né, de precipitação, né, de água caindo, né, nas fazendas brasileiras, principalmente no Brasil Central, no período seco em relação ao período de chuva. É muito diferente, né, Isadora? Sim, é uma distribuição bem diferente. Então aqui a gente nota que de maio a setembro no Brasil Central, historicamente, são períodos mais secos, né? Então, como a gente falou nesse período, a aplicação foliar para o controle não é o período mais adequado para se realizar. Que bacana, tá aí então, pessoal. E aí eu te pergunto o seguinte, que medidas podem amenizar essa questão para preparar essas áreas de pastagem justamente para um bom aproveitamento delas, inclusive no período mais chuvoso do ano? Sim, então é basicamente tornar o cenário mais ideal possível para o desenvolvimento da forrageira e não da planta daninha. Então, fazer todo o planejamento inicial. Se é uma área de implantação, eu vou comprar sementes de qualidade, livre de sementes de plantas daninhas contaminantes. Vou fazer análise de solo para entender se a minha área está com pH adequado ou não, se eu preciso fazer calagem, qual o nível de nutrientes que eu tenho no solo, eu preciso entrar com adubação. Feito todo esse ajuste, a gente vai favorecer o desenvolvimento da nossa forrageira e ela em si já vai causar uma supressão das plantas daninhas que estejam presentes ali na área. Bacana. Essa tela mostra um pouquinho do impacto, né, do controle de plantas daninhas. É a mesma área? Não, são áreas diferentes. Né? No cenário 1 é uma área no Pará e no cenário 2 é em Mococa, São Paulo. E o que foi feito nessa área aí? Então, nessa área eu trouxe só para ilustrar dois cenários diferentes, onde a gente tem que pensar em tipos de controles diferentes, né? Uhum. Então, aqui a gente vê, no cenário 2, uma área muito mais facilmente manejada, né? Então, aqui a gente observa que existem pontos de infestação de aça-peixe, que o pecuarista poderia fazer uso de produtos seletivos no mercado que já tem eficácia comprovada, em aplicação localizada ou em área total, caso ele opte por isso. E no cenário 1, uma área que a gente vê onde a gente tem uma infestação de diferentes espécies, né? Então, gramíneas, folhas largas, arbustivas ou semi-arbustivas, em que ele vai precisar fazer muitas entradas ou talvez até uma recuperação desse pasto. Então, aqui é para ilustrar dois cenários de que se a gente entrar no momento correto, a gente evita um investimento muito grande de controle. Qual que é esse momento correto? Como é que identifica esse momento correto? O momento correto é quando as chuvas se iniciarem, elas se estabilizarem. A partir desse momento... Tipo ali outubro, isso, novembro, por ali. Isso. A gente vai ter que analisar esse ano como vai ser um ano de El Niño. Talvez a gente tenha um atraso nas precipitações, mas geralmente nesse período. E aí o pecuarista pode ir na área e fazer o diagnóstico. Ele tem que observar que as plantas daninhas já estejam em plena atividade, ou seja, elas estejam verdes, né, desenvolvendo novas folhas, novas brotações. Esses novos desenvolvimentos tenham tecido mais tenro, né, umas folhas mais tenras que são mais aptas a receber a absorção desse herbicida. E esse seria o momento ideal, porque a planta está ativa, né? Ela está translocando seiva. Se eu aplico herbicida, esse herbicida também vai translocar na planta e isso vai facilitar com certeza o controle. Que legal. Você não tem noção da quantidade de pessoas mandando um abraço para a gente aqui, acompanhando a gente do Brasil, de fora do Brasil, né? O Walter lá de Rondonópolis, o Zé Inácio lá do Paraná, o José Roberto da Bahia, o Paulo Guedelha lá do Maranhão, Francisco lá do Rio Branco, no Acre, acompanhando a gente, o Antônio Luiz Nogueira, o Eduardo Barreto lá de São Cristóvão, Sergipe, Zé Flávio, né, tá lá na região de Sorriso, no Mato Grosso, está perguntando se tem algum momento mais adequado para estar fazendo a aquisição do herbicida, no sentido de calibrar um bom planejamento, até para conseguir preços melhores, se tem isso, se o momento agora é um momento bom para isso, perguntou isso para ti. Tem que estar dentro do planejamento, né? Não dá para deixar para fazer em cima da hora, né? Sim, tem que ser... Eu até escutei em um podcast que a gente tem que
pensar nesse planejamento da pecuária, assim como o produtor de grãos pensa no seu planejamento, né? Então, Exatamente. ele não vai aguardar o período das chuvas para fazer a compra do herbicida, inseticida. Esse planejamento pode vir lá já no período de seca, né? Então, você identificou o seu alvo, já conversa com o técnico, já define qual produto que você precisa utilizar e já faz a compra antecipada para que quando as chuvas iniciarem, você já está com tudo certo para iniciar o seu controle. Planejamento, pessoal, alto grau de previsibilidade, é o que a pecuária pede, viu? Marcos, lá de Cuiabá, acompanhando a gente, Glaucimar, direto dos Estados Unidos, acompanhando a gente, o Benedito Pereira, de Minas Gerais, aqui, acompanhando a gente, pergunta o seguinte: regiões montanhosas, qual a orientação de manejo de pasto e de aplicações para evitar que, às vezes, a chuva, nesse início, leve embora esse investimento que o pecuarista está fazendo? Em regiões montanhosas, caso o nível de infestação seja baixo, o que o pecuarista pode fazer para minimizar isso seria fazer a aplicação localizada, né? Então, faz uma cobertura muito boa no alvo em si, para evitar que o produto aplicado venha a ter escorrimento por conta da chuva. Olha aí. Última pergunta aqui, ó, do senhor Antônio Campbell, Fazenda das Palmeiras, Minas Gerais, região do Triângulo Mineiro, pergunta o seguinte: feno em pé, ele tem o mesmo resultado da silagem ou não? Ele tem São duas opções, na verdade, sim, né? São duas opções parecidas, né? As duas com o objetivo de levar a conservação de alimento para esse período de seca, mas em questão nutricional isso vai depender muito do material que é produzido, né? O que vai levar à produção de feno e qual material que eu vou produzir através da ensilagem. Então isso pode ser muito variável em questão de qualidade, mas em questão de suprimento os dois fazem um bom papel. O senhor Antônio, garra lá no Edson Pop, monta esse planejamento com ele, que o rapaz é fera. E com certeza a gente teve na fazenda do seu Antônio, tive o privilégio de estar lá no período seco do ano e realmente secou demais da conta, então tem que estar atento a isso aí, né, seu Antônio? Ó, eu conversei aqui com a engenheira agrônoma e ela que tem mestrado em fitopatologia, atua como pesquisadora no desenvolvimento de produto e mercado da BASF, a Isadora Pereira. Eu quero agradecer muito a sua vinda aqui. Não deu tempo, pessoal, tá chegando pergunta aqui adoidada, vou encaminhar para a Isadora e a Isadora vai responder na medida do possível, né, Isadora? Com certeza. Cada pergunta aí dos nossos telespectadores, mas eu queria agradecê-la por estar aqui com a gente, por nesse bate-papo ao vivo para todo o Brasil e pedir que você deixe um recado final aí para o pecuarista no sentido da importância de cuidar das plantas daninhas com atenção e não minimizar nenhuma situação, porque o que a gente não dá muita importância agora cresce, né? O problema evolui, né? Sim, com certeza. Eu que agradeço em nome da BASF pelo convite, foi super legal essa nossa conversa, espero que todos que estão assistindo tenham gostado também. E um recado que eu deixo é, se a gente pensar nesses dois cenários que a gente viu de infestação, que o pecuarista olhe para a sua área como uma lavoura que necessita de investimentos, né? Então, se eu tiver esse cuidado constante, com certeza, lá no final eu vou ter um ganho tanto em produtividade do rebanho, quanto eu vou minimizar os meus custos de produção, porque eu não vou ter problemas tão graves lá na frente, né? E o pasto é realmente o que vai levar a nossa produção de carne, seja de leite, então ele realmente precisa ser bem manejado e cuidado. É isso aí, você lembra as duas telas? Qual que você quer para a sua fazenda? Qual área você acha que produz mais? Fica a pergunta, nem precisa responder, só reflete, viu? Obrigado, Isadora, pela participação aqui com a gente. Eu não que demora agradeço. Voltar ao Giro do Boi, combinado? Combinado. Então tá Obrigada. bom, pessoal.